Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é suporte básico de vida no afogamento, o que diferencia relacionado às outras causas. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Positivo, QSL. Antes de começarmos, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sino de notificações, dê seu like, faça seu comentário, nos dê seu feedback. Bom, toda a nossa aula de hoje foi baseada no protocolo da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA, uma grande referência mundial relacionada ao afogamento, no nome do Dr. Davi Spillmann. Então, todo o nosso conteúdo foi baseado em cima dos manuais da SOBRASA. Bom, pessoal, para a gente entender e entrar diretamente no suporte básico de vida do paciente afogado, a gente precisa entender um pouco a fisiopatologia do afogamento, tá? Então, vamos se dizer, que tem uma pessoa em dificuldade na água, aquela pessoa que está lutando ali para não se afogar. Tem a tendência da água entrar na boca do paciente, certo? E o paciente, de uma forma reflexa, uma resposta, ele cuspir essa água ou ele engolir, certo? Se esse processo não for interrompido, consequentemente ele vai aspirar a água, ou seja, a água vai entrar nas vias aéreas do paciente, certo? Como uma resposta, o paciente tende a tossir, certo? Esse é um reflexo, para tentar expelir aquela água que foi aspirada. Então, a tosse é um sinal que esse paciente aspirou água, ou seja, que esse paciente está se afogando. Se esse processo não for interrompido, se esse paciente não for resgatado, a tendência é que esse paciente aspire mais e mais água, certo? E essa aspiração vai gerar um processo de hipoxemia. O paciente vai ter uma diminuição de oxigênio no sangue, porque os alvéolos se encontram encharcados, se encontram cheios de líquido. E isso impede com que ocorra a troca gasosa. A tendência dessa hipoxemia em segundos a minutos, caso esse paciente não seja resgatado, é levar esse paciente a uma perda de consciência, e ao mesmo tempo uma parada respiratória, tá? Que vai levar esse paciente a uma bradicardia e, consequentemente, a uma parada cardiorrespiratória, que vai evoluir ou para uma atividade elétrica sem pulso, a ESP, ou para uma assistolia, que é aquele traçado de linha reta, certo? Então, essa é a fisiopatologia do afogamento, caso esse processo não seja interrompido, beleza? Então, é muito importante entendermos como que ocorre todo o processo fisiopatológico até esse paciente entrar numa parada cardiorrespiratória. Bom, e aí, o nosso vídeo de hoje, ele é baseado exatamente no paciente grau 5 e grau 6, é uma classificação de gravidade do afogamento. No próprio canal do IBRAP, existem alguns vídeos, explicando como é classificado o afogado, tá? Não é o nosso objetivo de hoje. Nosso objetivo de hoje é exatamente como proceder com o suporte básico de vida, diante de um paciente em parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Temos que entender que o suporte básico de vida ele se inicia dentro da água. Então, quando o socorrista, o salva-vidas, está com o paciente dentro da água, ele vai avaliar se esse paciente está consciente ou se ele está inconsciente. Diante de um paciente consciente, a minha conduta é retirar ele da água, colocá-lo no ambiente seco. Então, paciente consciente, retiro da água, coloque ele no ambiente seco. Diante de um paciente inconsciente, é recomendado se fazer 5 a 10 ventilações ainda dentro da água. Então, é muito importante porque essas ventilações ainda dentro da água, ela evita muitas sequelas, após o retorno desse paciente, tá? Então, é muito importante a gente entender que podemos fazer, diante de um paciente inconsciente, essas ventilações de 5 a 10. O que a SOBRASA nos recomenda? É um profissional que não tem treinamento, não sabe ventilar, está sozinho, pode-se tomar a conduta de retirar o paciente da água sem ventilar, tá? Porém, estou em 2 socorristas, sei fazer a técnica correta, então posso fazer essas 5 a 10 ventilações ainda dentro da água. É muito importante essas ventilações, certo? Posso fazer através do boca a boca, como posso fazer através de uma máscara, tá? Lembrando que precisamos saber a técnica correta, certo? E o boca a boca, sabemos do risco,
porém ainda não existe nenhum estudo comprovando dados, né, que houve alguma contaminação, tá bom? Então, no afogamento é muito importante as ventilações. Caso eu não tenha um dispositivo, eu posso fazer a ventilação boca a boca, certo? Então, pessoal, lembrando que o suporte básico de vida se inicia dentro da água. Pacientes conscientes, retiro da água. Pacientes inconscientes, faço de 5 a 10 ventilações, depois retiro o paciente da água. Bom, aqui eu trouxe um algoritmo, né, que está no manual da Sobrasa, que explica exatamente isso. Estou dentro da água, paciente consciente, ou seja, esse paciente se movimenta, então eu retiro ele da água, certo? Pacientes inconscientes, eu retiro a face de dentro da água, né? Então o paciente estava submergindo, eu retiro a face dele dentro da água e faço até 10 ventilações. Em média, a recomendação é de 5 a 10 ventilações, certo? Essa é a conduta com o paciente dentro da água. Bom, retiro esse paciente da água, certo? Após retirar esse paciente da água, aí eu vou iniciar meu suporte básico de vida, né, especificamente. Que o que seria? Avaliar a responsividade. Então, eu chamo esse paciente, né? Pego nos ombros, se for um caso de adulto ou criança, né? E chamo por ele. Senhor, senhora, está me ouvindo? Então, eu avalio se esse paciente ele responde ou não responde. Se ele não responder, eu falo que esse paciente está inconsciente, certo? Posso pedir para alguém que solicite ajuda, tá? Nesse momento, se tiver alguém próximo de mim, beleza? Se essa vítima estiver consciente, se ela responder, né? Se ela se movimentar, se ela tossir, se ela falar, se esse paciente estiver consciente, eu coloco numa posição, né, lateral de segurança. E essa posição lateral de segurança é recomendado colocá-lo no lado direito. Por que no lado direito, Hermes? Bom, isso se dá muito pela anatomia dos brônquios. Sabemos que o brônquio principal direito ele é mais vertical do que esquerdo, né? Ele tem um maior diâmetro. Então, a tendência da água, após ser aspirada, é de ir para o pulmão direito, exatamente pela posição do brônquio principal direito. Então, o pulmão direito ele vai estar mais acometido do que o esquerdo, certo? Se ele está mais acometido, então eu coloco no lado direito, pois o pulmão direito já está comprometido, né? E deixo com que o esquerdo ainda consiga fazer uma troca gasosa, tá? Então, por isso que é recomendado colocar o paciente afogado em uma posição lateral de segurança do lado direito, certo? Isso se o paciente estiver consciente, respondendo. Caso ele não esteja consciente, que ele esteja inconsciente, né? Eu solicito ajuda nesse momento e continuo minha avaliação. Paciente inconsciente, faço a abertura de via aérea e utilizo o ver, ouvir e sentir, ou seja, ver se há expansão do tórax, ouvir o som da respiração, então eu aproximo a minha face da vítima, né, e sentir o ar saindo das vias aéreas do paciente. Então, no afogamento, eu avalio a respiração através do ver, ouvir e sentir. Paciente não ventila. Paciente não respira. Eu não vejo a expansão torácica, eu não ouço o som da respiração e eu não sinto o ar saindo das vias aéreas do paciente. Então, esse paciente ele está em apneia. Nesse caso, eu inicio minha ventilação. Caso eu não tenha um dispositivo de ventilação, faço as ventilações através do boca a boca, certo? Então, eu ocluo o nariz do paciente, acoplo minha boca na boca do paciente e faço 5 ventilações de resgate. Então, após eu identificar que esse paciente está inconsciente, sem respirar, eu faço 5 ventilações de resgate. Se eu tiver um dispositivo de ventilação, eu utilizo o dispositivo de ventilação. Caso eu não tenha, faço o boca a boca, certo? Fiz 5 ventilações de resgate. Avalio se esse paciente apresenta sinais de circulação, se ele responde após essas 5 ventilações. Então, o que eu avalio? Se esse paciente se movimenta, se ele tosse, se ele apresenta algum estímulo após essas 5 ventilações. Não apresentou, aí eu falo que esse paciente ele se encontra em PCR e inicio minhas manobras de RCP. Tá? Então, no suporte básico de vida do paciente afogado, não há recomendação de se avaliar pulso, certo? A circulação eu avalio através da resposta após as ventilações de resgate. Se esse paciente se movimenta, se ele tosse, né? Se ele tem um retorno da consciência, se ele apresenta algum estímulo.
Caso ele não apresente, eu falo que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Após identificar que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, eu inicio as minhas compressões e ventilações. Um socorrista, 30 compressões, 2 ventilações. 2 socorristas ou mais, 15 compressões, 2 ventilações. Independente se é adulto, criança ou lactente. Essa é a recomendação. Um socorrista, 30 para 2. 2 socorristas, 15 para 2. Após 2 minutos, eu avalio se esse paciente ele responde, se ele está respirando, né? Se ele apresentou algum estímulo. Não apresentou, volto para as minhas manobras de RCP, certo? E aí é a conduta até esse paciente tiver um retorno da circulação espontânea ou esse paciente chegar ao suporte avançado de vida, certo? Lembrando que, pessoal, no paciente afogado, devido a um afogamento primário, ou seja, o paciente se afogou e devido a isso ele entrou numa parada cardiorrespiratória, o DEA ele não é prioridade, certo? Lembrando, ele não é prioridade, porém, se eu tiver o DEA comigo ali próximo ou se uma outra pessoa trouxer esse DEA, eu posso instalar, até porque as minhas manobras de RCP pode fazer com que esses ritmos iniciais de AESP ou sistolia evoluam para um ritmo chocável, certo? Dependendo da qualidade das minhas manobras. Então, se eu tiver o DEA no momento, instalo o DEA. Se eu não tiver o DEA, também não é prioridade de eu largar o paciente para buscar um DEA, certo? Sabendo que esse paciente parou por hipóxia e ele entrou no ritmo de assistolia ou AESP. Beleza? Então, esse é o suporte básico de vida do paciente afogado. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. E eu queria trazer para vocês exatamente para vocês conhecerem essas diferenças que tem relacionado ao suporte básico de vida por causas clínicas, né? Que é o que a gente costuma aprender nos cursos e nas palestras do dia, certo? Então, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Positivo QSL.